Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do módulo Titulações ácido-base. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês os indicadores ácido-base. O que é um indicador ácido-base? Um indicador ácido-base é um composto, são compostos orgânicos que apresentam caráter de um ácido fraco ou de uma base fraca e apresentam em sua estrutura sistemas conjugados, que são sistemas de orbitais π conectados por elétrons deslocalizados. Tá? Na estrutura, nós identificamos isso quando nós vemos aquelas ligações simples e duplas acontecendo aí de modo alternado. O mecanismo de indicação do ponto final, a maneira como esses indicadores atuam, é sofrendo uma reação ácido-base, tá bom? Então, aqui eu tenho um indicador escrito da forma genérica, como um ácido fraco, tá? Por isso que eu tenho um H-Ind. Esse indicador pode sofrer hidrólise, produzindo um indicador na forma desprotonada, que é a forma, que é a base conjugada desse ácido fraco, tá? Por sofrer uma hidrólise ácida, esse indicador ele tem uma constante de equilíbrio relacionado a um Ka. O que acontece? O indicador na forma protonada apresenta, né, uma coloração diferente do indicador na forma desprotonada, tá? De modo que, de acordo com o pH do meio, vai predominar a forma protonada ou a forma desprotonada. Por isso, esses indicadores alteram a coloração da solução de acordo com o pH da solução. Se o pH está mais ácido, predomina a forma protonada e a cor da forma protonada. Se o pH estiver mais básico, predomina a forma desprotonada e a cor que a gente observa na solução é a cor da forma desprotonada. Para exemplificar o que eu acabei de dizer para vocês, aqui eu coloquei o alaranjado de metila. Aqui está a forma protonada do alaranjado de metila, que ocorre em pHs menor ou igual a 3,1, e aqui eu tenho o hidrogênio, tá, que está protonando esse nitrogênio. Em pHs menor ou igual a 3,1, a cor que se observa devido a essa estrutura é a cor vermelha. E aqui eu tenho a forma desprotonada do alaranjado de metila. Notem que eu não tenho o próton aqui ligado mais nesse nitrogênio. Nesse caso, essa forma predomina em pHs maior ou igual a 4,4. E a cor que eu observo na solução é a cor amarela. Então, o que acontece? Modificando o pH do meio, predomina uma forma ou outra. Aqui, devido à desprotonação desse nitrogênio, notem que o sistema conjugado sofre uma alteração. Tá? Aqui o sistema conjugado ele era desse tamanho, tá? Onde eu tenho as ligações duplas e simples alternadas, e aqui o sistema conjugado torna-se maior. Tá? Essa modificação do sistema conjugado acaba alterando a energia dos elétrons, né, dos orbitais π, e como ocorre uma modificação na energia, uma alteração, consequentemente, ocorre uma alteração no comprimento de onda que está associado aí a essa energia, e a cor que nós observamos é uma cor diferente. Eu quero falar um pouco mais sobre esses indicadores ácido-base. Eu coloquei aqui a reação de hidrólise genérica desses indicadores, considerando o indicador alaranjado de metila, cuja cor da forma protonada é vermelha e a cor do indicador na forma desprotonada é amarela. Sob quais condições eu consigo perceber nitidamente a coloração vermelha, a coloração amarela, e sob quais condições eu percebo uma mistura de cores? Porque notem que eu tenho duas substâncias de coloração diferente. E por que eu consigo perceber nitidamente cada cor? Isso tem a ver com a concentração de cada uma dessas espécies em solução. Se eu tenho uma concentração alta do indicador da forma desprotonada,
eu devo perceber a cor amarela. Se eu tenho uma concentração alta do indicador na forma protonada, eu vejo vermelho. Agora, se a concentração desses indicadores são próximas, eu vou perceber uma mistura de cores, que é a cor amarela com a vermelha, que seria aí a cor laranja. Dizem, com uma certa aproximação, que quando tem-se uma solução com duas substâncias de cores distintas, eu consigo perceber nitidamente a cor de uma determinada substância se a concentração dessa substância for pelo menos 10 vezes maior que a concentração da outra substância. Tá? Daí, eu tenho o seguinte, para esse equilíbrio, eu posso escrever essa equação, que já que eu tenho aqui um ácido fraco e a sua base conjugada, onde o pH da solução é pKa, relacionado ao pKa do ácido, né, do indicador, mais log da concentração do indicador na forma desprotonada sobre a concentração do indicador na forma protonada. Então, a cor amarela eu consigo perceber em solução com uma certa aproximação se a concentração dessa espécie for, no mínimo, 10 vezes maior que a concentração dessa espécie, que é o que está representado aqui. Concentração do indicador na forma desprotonada é maior ou igual a 10 vezes a concentração do indicador na forma protonada. Se eu trabalhar em cima do mínimo, ou seja, quando essa concentração é igual a 10 vezes a concentração dessa espécie, e se eu substituir a concentração do indicador na forma desprotonada aqui nessa equação, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o Ind- sendo H-Ind, melhor, né? 10 vezes o H-Ind. Tá, então, eu posso cortar H-Ind aqui com H-Ind aqui e fica log de 10. E log de 10 é igual a 1, ok? Então, o que isso quer dizer? Que quando o pH da solução for igual ao valor do pKa do indicador mais 1, eu consigo perceber nitidamente a cor amarela. Tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui seria o pKa do indicador, tá? E aqui eu tenho, aqui é pH, tá? É uma linha de pH. Aqui eu tenho o pH igual a pKa, e aqui eu tenho o pH igual a pKa mais 1. Então, se o pH da solução for igual a pKa mais 1, né, e a partir daqui, já que é maior ou igual, eu consigo perceber nitidamente a cor amarela, que é a cor B. Tá bom? Sob essa condição. Agora, se a concentração dos indicadores são próximas entre si, a concentração do indicador na forma desprotonada é igual à concentração do indicador na forma protonada, eu percebo uma mistura de cores, tá? Que no caso é a mistura da cor amarela com a cor vermelha, que dá a cor laranja. Então, nesse caso, por aproximação, né, como elas são aproximadamente iguais, eu teria esse valor igual a esse. Eu posso cortar, e aí eu teria log de 1, que é igual a 0. Então, eu tenho pH igual a pKa. Então, nessa região onde o pH da solução é aproximadamente igual ao pKa, eu teria a cor laranja. Tá? Eu vou deixar para marcar aqui depois. Tá? Vamos aqui. Agora, caso a concentração do indicador na forma protonada seja pelo menos 10 vezes maior que a concentração do indicador na forma desprotonada, ou seja, essa concentração prevalece, eu observo nitidamente a cor A. Considerando que a concentração desse indicador é pelo menos 10 vezes maior que a concentração do indicador na forma desprotonada, eu posso substituir aqui por 10 concentração do indicador desprotonado. Então, eu posso cortar isso com isso e eu tenho log de 1 sobre 10, que é menos 1. Tá? Então, eu teria pH igual a pKa menos 1.
Então, quando o pH da solução for igual ao valor do pKa do indicador menos 1, eu percebo nitidamente a cor vermelha. Então, aqui eu tenho pKa menos 1. Então, se o pH for menor que pKa menos 1, menor ou igual, eu vejo nitidamente a cor vermelha, que é a cor A, tá bom? Então, nessa região é a região da cor B, essa é a região da cor A, e agora, quando o pH é aproximadamente igual ao pK, ou seja, nessa região aqui, ó, tá, pK mais ou menos 1, aí eu vejo a cor intermediária, vamos chamar aqui de cor C, tá? Essa faixa, ela tem um nome, que nós chamamos de faixa de transição do indicador, tá? Entre pH, quando o pH está entre pKa mais 1 e pKa menos 1, eu tenho o que eu chamo de faixa de transição do indicador, que é quando o indicador está mudando de cor, tá bom? Então, tá aqui, ó, faixa de transição é pH igual a pKa mais 1 e pKa menos 1, ou seja, pKa mais ou menos 1, tá bom? Então, aqui está representada essa faixa. Então, quando eu falo de faixa de transição do indicador, eu vou estar falando daquele momento em que o indicador está mudando de cor, tá? E apesar de ser uma faixa extensa, para vários casos, essa mudança de cor, essa faixa de transição ocorre com uma gota. Eu não sei se vocês se lembram, mas no vídeo anterior, no final do último vídeo, eu disse para vocês que numa titulação de forte-forte, como aquele caso que eu apresentei, menos de meia gota de titulante é capaz de provocar uma mudança de pH na solução no valor de quase 5 unidades de pH, tá bom? 5 unidades de pH. Aqui, a faixa de transição ocorre em aproximadamente 2 unidades de pH, que é pKa de pKa mais 1 indo para pKa menos 1, tá bom? Então, são 2 unidades aí de pH, tá bom? Então, é uma faixa extensa de transição, porém, a mudança de coloração, ela pode ocorrer aí em menos de uma gota de titulante, tá bom? Então, aqui estão representados alguns indicadores ácido-base, indicadores comuns, né? O mais conhecido aqui é o fenolftaleína, tá? O clássico, que a faixa de transição é de 8,3 a 10. Tá? Não chega a pegar 2 unidades de pH, como eu acabei de mostrar para vocês, né? pKa mais ou menos 1, dá 2 unidades de pH. Mas aqui é um pouco menor, porque aquilo que eu mostrei para vocês é uma aproximação, tá bom? Então, aqui, notem que é quase 2 unidades. Então, na fenolftaleína, quando o pH, a faixa de transição é de 8,3 até 10. Quando o pH é menor que 8,3, tá? Eu percebo a cor incolor. Quando o pH é maior do que 10, a cor que se percebe é a cor vermelha, tá? Um outro indicador bem conhecido é o alaranjado de metila, que eu acabei de falar para vocês, né? pH, a faixa de transição é de 3,1 a 4,4. Abaixo de 3,1, eu vejo a cor vermelha. Acima de 4,4, eu vejo a cor, aqui está laranja, né? Aqui está escrito laranja, mas também tem gente que fala que é amarelo, tá? Aí vai de como cada um percebe a cor, tá? Mas então, aí a cor intermediária entre o vermelho e o amarelo é a cor laranja, tá? Que é um laranja que na prática a gente vê aquela cor de laranja Fanta, né? Laranja da Fanta, tá bom? Deixa eu ver, tem algum outro indicador aqui. Tem o azul de bromotimol, tá? Faixa de transição 6,12 a 7,6, tá? Abaixo de 6,12, a cor que eu vejo aqui é a cor A, que é a cor amarela, tá? A é amarelo. Acima de 7,6, eu tenho a cor AZ, que é a cor azul. Eu vejo a cor azul. Então, aqui, na faixa de transição, é a mistura da cor amarela com azul, que é a cor verde. Tá certo? Como que esses indicadores são utilizados na prática? Vamos considerar uma situação onde eu estou titulando um ácido,
com uma base. E eu uso nessa titulação o alaranjado de metila. Quando eu coloco o alaranjado de metila no Erlenmeyer para fazer a titulação, qual é a cor que eu vou perceber imediatamente? Eu vou perceber a cor do indicador na forma ácida. No caso, seria, né, aqui tem uma escala aqui de pH, indo de 0 a 14. A cor da forma ácida que eu observo imediatamente é a cor vermelha, tá? A cor vermelha, que é a cor que eu vejo no início da titulação, tá? Então, na prática, eu vou adicionando base, eu vou adicionando titulante, e aí o pH ele vai subindo, tá? Ele vai aumentando. Chega um momento que eu percebo a cor laranja, que é a cor intermediária, a cor da faixa de transição, que está entre 3,1 e 4,4, e se eu continuo adicionando o titulante, eu percebo a cor amarela, tá bom? Então, o que acontece? Na prática, eu faço essa titulação adicionando a base até eu perceber a cor laranja ou a cor amarela, dependendo de qual a cor que vai proporcionar o menor erro nessa titulação. Ao contrário, se eu estivesse titulando uma base com um ácido, qual a cor que eu perceberia nessa solução no momento que eu adicionasse o indicador? Eu perceberia a cor do indicador na faixa básica, tá? Que é a cor amarela, tá vendo? Essa cor aqui, nessa região. Então, eu vejo aqui o amarelo. Então, ao adicionar o ácido, tá? O pH ele vai diminuindo, vai se tornando mais ácido, e aí eu titulo até a cor laranja ou a cor vermelha, dependendo, né, da cor que vai proporcionar o menor erro da titulação. Nessa disciplina teórica, nós vamos considerar que a adição de titulante deve acontecer até que seja observada a cor da extremidade da faixa de transição. Ou seja, para o indicador alaranjado de metila, em pHs acima de 4,4, eu vejo o amarelo. Abaixo de 3,1, 3,1 é o vermelho. E aqui, o intermediário é o laranja. Quando eu titular a base com um ácido, eu vou titular até eu perceber a cor da extremidade da faixa de transição, que é a cor vermelha. Tá? Titula-se até observar a cor da faixa ácida. Tá? Quando eu titulo com ácido, eu titulo até observar a cor da faixa ácida. Agora, do contrário, se eu estiver aqui titulando um ácido com uma base, eu vou titular até perceber a cor da outra extremidade. Nesse caso, qual seria essa cor? Se eu estou adicionando base, eu vou titular até perceber a cor da faixa básica que está associada ao pH de 4,4, que é a cor amarela, tá bom? Nós não vamos considerar a cor de transição como a cor do ponto final da titulação, ainda que essa cor possa ser empregada na prática em algumas determinações, como, por exemplo, na titulação, na determinação da alcalinidade total de amostras de água, quando nós empregamos o alaranjado de metila e fazemos aí a titulação dessa amostra com ácido, nós titulamos até observar a cor laranja, tá? Nós nunca titulamos até o vermelho, tá bom? Então, embora na prática não façamos a titulação até o vermelho, aqui na teoria nós vamos considerar que o ponto final ocorre nessa coloração vermelha. Agora eu quero mostrar para vocês o funcionamento de um indicador ácido-base à luz de uma curva de titulação. Eu vou considerar aquela curva de titulação que foi construída no vídeo anterior, que diz respeito à titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro
como hidróxido de sódio, 0,12 mol por litro. Então, aqui eu tenho a variação do pH da solução titulada ao longo da adição do titulante. E aqui eu tenho o ponto de equivalência, onde o volume de titulante é 25 ml e o pH é 7. Tá? Se eu traçar uma linha horizontal aqui, eu vejo o pH 7, que é o pH do ponto de equivalência de titulações forte-forte. Vamos supor que eu empregue nessa titulação a fenolftaleína, cuja faixa de transição é de 8,2 a 10, que é a faixa que está tabelada aqui, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Quando o pH é menor que 8,2, eu percebo a solução incolor, né, ou seja, o indicador não produz cor. Se a solução tem alguma cor, já tinha alguma cor, vai continuar com aquela cor, tá? Mas o indicador mesmo ele não produz cor. E para pHs maiores que 10, eu percebo vermelho, tá bom? Então, eu vou colocar essa faixa de transição nessa curva de titulação aqui. Então, aqui está a faixa de transição da fenolftaleína, ó. Aqui é o pH 8,2, tá? E aqui é o pH 10. E esse aqui é a faixa de transição entre 8,2 e 10. Então, quando o pH é maior que 10, eu vejo vermelho, e com um pH menor que 8,2, eu vejo incolor. Então, ao adicionar um indicador aqui, como o meio está ácido, eu vou ver incolor. Na medida que eu adiciono o titulante, o pH vai subindo, chega um momento, né, em que eu chego no pH 8,2 e eu ainda vejo solução incolor. Se eu continuar adicionando o titulante, eu percebo a cor intermediária entre o vermelho e o incolor, que é a cor rosa, tá bom? É a cor da faixa de transição. Faço a titulação até chegar na cor vermelha. Tá? De acordo com o que eu falei com vocês agora há pouco, lá para o alaranjado de metila, aqui, para fins teóricos, nós vamos avaliar os indicadores olhando as extremidades da faixa de transição. Tá? Nós não vamos trabalhar com aquela cor intermediária, tá? Que está entre aquelas duas cores. Tá bom? Vai ser sempre a cor da extremidade. Então, eu vou titular até perceber o vermelho, certo? Notem que existe uma diferença entre o ponto de equivalência, está aqui embaixo, deixa eu colocar aqui, ó, aqui está melhor, né? Aqui é o ponto de equivalência da titulação, e aqui é o ponto final da titulação, que é o momento em que eu paro de adicionar titulante, quando eu vejo vermelho, tá bom? Então, existe uma diferença de pH relativamente alta entre esses dois pontos. Aqui vai de 7 a 10, então é 3 unidades aí de pH, tá bom? A diferença bastante grande. Porém, o que eu posso perceber? O que me interessa numa titulação não é necessariamente o pH que eu estou obtendo no ponto final, mas é o volume que eu estou medindo experimentalmente, o volume de titulante medido experimentalmente. Então, ó, esse PEC aqui, se vocês não se lembram, é o ponto de equivalência e ele é teórico, tá? O volume de titulante requerido é 25 ml. Mas olha o ponto final. Se eu traço uma reta vertical para ver qual é o volume de titulante no ponto final, eu vejo que ele é aproximadamente igual ao volume do PEC, tá bom? Por quê? Porque esses pontos, eles estão praticamente em uma linha vertical, de modo que a projeção desses pHs nesses volumes de titulante praticamente coincidem, tá bom? Em outras palavras, apesar do pH do ponto de equivalência ser bem diferente do pH do ponto final, o volume de titulante gasto no ponto final da titulação é igual ao volume do PEC aproximadamente, tá bom? Por isso, o fato dos indicadores mudarem de cor, não mudar de cor exatamente no ponto de equivalência, não é um problema, pelo fato do ponto final estar aí na região vertical da curva. Daí nós vemos como é importante uma titulação apresentar
um salto de pH elevado nas imediações do ponto de equivalência, tá? Graças a esse salto de pH, o erro devido a essa diferença do ponto final para o ponto de equivalência é baixa, tá bom? Então, quanto maior o salto de pH, tá? Quanto maior a inclinação da curva, melhor para a titulação, tá bom? Aqui eu coloquei um outro caso para vocês perceberem isso melhor. Aqui eu tenho duas curvas de titulações sobrepostas. Tá? Essa curva em azul representa a titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, com hidróxido de sódio 0,2 mol por litro. E essa curva em laranja representa a titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,001 mol por litro, com hidróxido de sódio 0,002 mol por litro. Ou seja, essa curva de titulação azul representa a curva de titulação com os reagentes mais concentrados. E essa curva laranja representa a curva de titulação com os reagentes mais diluídos, ok? O que a gente percebe aqui? Para os reagentes mais concentrados, eu tenho um salto de pH nas imediações do ponto de equivalência, né? Aqui para esse caso também, o ponto de equivalência é 25, volume titulante é 25, e pH 7, tá? Então, aqui nas imediações do ponto de equivalência, eu tenho um salto maior para a titulação com os reagentes mais concentrados, em comparação à titulação com os reagentes mais diluídos. E qual é a consequência disso? Veja bem, vou colocar novamente aqui a fenolftaleína, e aqui a faixa de transição do indicador fenolftaleína, que vai de 8,2 até 10, tá bom? Então, vamos pensar aqui para os indicadores para titulação com os reagentes mais concentrados, tá? Aqui eu tenho, então, aquele caso que eu já mostrei para vocês no slide anterior, tá? Aqui eu tenho ponto de equivalência em pH 7, o ponto final, que ocorre na extremidade da faixa de transição do indicador, tá? Em pH igual a 10, e aqui eu mostrei para vocês que a projeção dá praticamente em cima do 25, para os dois pontos, tá bom? O PEC é 25 mesmo, o ponto final é aproximadamente 25. Então, o erro vai dar muito baixo, tá? Isso para curva de titulação envolvendo os reagentes mais concentrados. Agora, vamos avaliar a curva de titulação para os reagentes mais diluídos, tá? Agora, vamos olhar para essa curva em laranja. Olha só, notem aqui, eu vou adicionando um titulante, tá? Estou percebendo incolor e vou titular até observar a cor vermelha. A cor vermelha ocorre em pH 10. Se eu traço uma linha horizontal aqui, o pH 10, ele aparece aqui, né? Ele toca na curva nesse ponto, que é justamente quando o volume de titulante é de 30 ml, tá bom? Ou seja, está aqui, ó, ponto final para essa curva em laranja está aqui, tá? Que ocorre em 30 ml. Ora, o PEC é em 25, mas o ponto final é em 30, ou seja, há uma diferença aí de 5 ml de titulante. Se você considera que o volume do PEC é 25 e o volume do ponto final é 30, né? Esses 5 ml perto de 25 representa um erro grande, um erro relativamente alto, tá bom? Cerca aí de 20%, né? Uns 20% aí de erro, tá certo? Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? É para vocês perceberem a importância do salto de pH nas imediações do ponto de equivalência e que esse salto seja o maior possível, tá? Porque com isso eu posso usar certos indicadores que eu não poderia utilizar caso o salto de pH não fosse tão alto assim, como nesse caso onde eu tenho a fenolftaleína, que é recomendável para a titulação envolvendo os reagentes nessas concentrações destacados em azul,
porém, não poderia utilizar a fenolftaleína para essa curva de titulação, onde eu tenho os indicadores destacados em laranja. Como você pode perceber, em uma titulação, o volume do ponto final não é igual ao volume do ponto de equivalência. Muito embora esses volumes possam ser bastante próximos, dependendo do salto de pH nas imediações do ponto de equivalência, dependendo da região vertical da curva. Aqui eu vou mostrar para vocês como calcular o erro relativo percentual, tá? Que está associado aos indicadores. Nesse caso, eu vou calcular o erro percentual associado ao uso do indicador alaranjado de metila, cuja faixa de transição é 3,1 a 4,4, nessa titulação aqui, tá? A titulação de ácido clorídrico 0,1 molar, 50 ml de solução, contra o hidróxido de sódio 0,2 molar. Tá? Então, o que é o erro relativo percentual? Isso aqui nós já vimos quando falamos lá de método sistemático, de estimativa de erros no balanço de massa, na condição protônica. O erro percentual, tá? Nessa ótica aqui da titulação, ele é calculado como o volume de titulante requerido para o ponto final, tá? O volume experimental, tá bom? Menos o volume do ponto de equivalência dividido pelo volume do ponto de equivalência, que são valores teóricos, tá? Então, vamos determinar o erro percentual devido ao uso desse indicador. Para isso, então, eu preciso calcular o volume do ponto final e o volume do ponto de equivalência. Para essa titulação, como já é de um exemplo que já foi usado desde o primeiro vídeo, nós sabemos que o volume do ponto de equivalência é de 25 ml, tá? E o pH para o ponto de equivalência é 7, já que é uma titulação forte-forte. O que eu vou fazer, né? Então, o volume do PEC eu já conheço, eu já sei que é 25 ml. Vou calcular o volume do ponto final, ou seja, qual é o volume de titulante que eu tenho que adicionar no titulado para chegar naquela cor do indicador do ponto final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho inverso à construção da curva de titulação. Em uma curva de titulação, eu calculo o pH da solução após a adição de um determinado volume de titulante. No cálculo do erro de indicador, eu determino qual é o volume de titulante necessário para chegar naquele pH, tá? É o caminho inverso. No caso, o pH do ponto final é 4,4. Tá? De onde que veio isso? Quando eu coloco o alaranjado de metila na solução que vai ser titulada, sendo uma solução ácida, a cor que eu vou perceber é a cor que está em pH menor que 3,1, ou seja, a cor vermelha, tá? Então, eu vou adicionando o titulante, que é uma base, o pH vai aumentar, então, o aumento vai ser aqui, ó, da esquerda para a direita, até chegar no pH 4,4, quando eu percebo a cor amarela. Então, nesse caso, o pH do ponto final é 4,4. Ok? Então, eu vou determinar o volume de titulante necessário para chegar nesse pH. Vou escrever a reação de titulação de um ácido forte com uma base forte. Vou colocar as quantidades de ácido e base que eu tenho que misturar para chegar nesse pH de 4,4. A quantidade de ácido ela já está definida, tá? Aqui 50 ml 0,1, ou seja, são 5 milimols de ácido que tem no sistema titulado. Agora, qual a quantidade de hidróxido que eu tenho que adicionar para chegar nesse pH? Eu não sei, eu desconheço, eu quero determinar. Então, eu vou colocar como uma incógnita aqui, como número de mol.
Agora vem a seguinte pergunta. Quando eu misturo 5 milimol de ácido com N milimol de OH-, quem que vai ser totalmente consumido? Tá bom? Aí parece uma coisa difícil de compreender, porque esse N aqui, isso aqui é um valor desconhecido. Daí, o que, que você tem que fazer? Você tem que avaliar o pH do ponto de equivalência, né? Comparar o pH do ponto de equivalência com o pH do ponto final, que é 4,4. Aqui, 4,4. Daí, como que fica? Você faz um esboço aí de uma curva de titulação e você identifica o pH do PEC, né, aproximadamente. Tá? Isso aqui, apesar de estar com os valores todos certinho aqui, é só um esboço, tá? Da curva de titulação, que é uma curva crescente, já que eu estou adicionando uma base, tá? Então, aqui é o pH do PEC, aqui ocorre o PEC em pH 7, tá? E o ponto final, deixa eu colocar aqui, ó, pH 7, e o ponto final em pH 4,4, 4,4. Então, eu venho aqui, coloco ponto final 4,4. Então, o que, que acontece? Quando eu adiciono o titulante, o pH vai subindo dessa maneira aqui, tá? O volume titulante aumenta e o pH vai subindo. Quem que vem primeiro? O ponto final ou o ponto de equivalência? O ponto final, pH 4,4. O que você está dizendo? Você está dizendo que o ponto final vem antes do ponto de equivalência. Isso significa que a quantidade de titulante adicionado não foi suficiente para consumir todo o titulado. Ou seja, sobrou titulado, sobrou ácido no Erlenmeyer. Tá faltando adicionar mais base. Tá? Então, a base é o agente limitante. A base é toda consumida e sobra ácido. Então, vai sair uma quantidade N de OH- aqui e uma quantidade N de H3 ou mais. Já que 1 reage com 1, N vai reagir com N. Então, sai a quantidade N. No final, eu tenho 0 de OH- e 5 menos N de H3 ou mais. Ok? Agora, eu vou determinar o número de milimol ou o volume de titulante necessário aqui para chegar nesse ponto final. Eu tenho a seguinte relação. A concentração de H3 ou mais nessa solução é igual ao número de mol de H3 ou mais dividido pelo volume total. Tá? Eu vou calcular a concentração de H3 ou mais com base no excesso de titulado. Se vocês têm dúvida disso, dê uma olhada lá no vídeo anterior, onde eu calculo o pH de titulações de ácido forte quando o volume de titulante está antes do PEC, tá? Nós consideramos o excesso de titulado, tá? Então, aqui é N de H3 ou mais sobre o volume total. Daí, eu tenho o seguinte, qual é a concentração de H3 ou mais do ponto final? Tá? Aqui eu vou considerar a condição do ponto final. A concentração de H3 ou mais no ponto final, eu vejo pelo pH, que é de 4,4. Se o pH é 4,4, H3 ou mais é 10 elevado a menos 4,4. Aqui no numerador, eu tenho o número de mol de H3 ou mais, que é 5 menos N, tá aqui, e aqui no numerador, né? No denominador, eu tenho o volume total de solução aqui no Erlenmeyer, que é os 50 ml que eu já tinha, mais o volume de titulante necessário para o ponto final, tá? O volume titulante que é adicionado aqui. Eu não sei quanto que é, mas eu sei que é o volume do ponto final. Então, está aqui fazendo a substituição. O que é o N? O N é o número de mol de OH- adicionado. Número de mol é concentração em mol por litro vezes o volume. Tá? Qual é a concentração em mol por litro do titulante? 0,2. O volume é o volume do ponto final. Tá? O volume titulante adicionado é o volume do ponto final. Aí eu resolvo aí essa equação, calculo o volume de titulante para o ponto final, que dá 24,985 ml. Agora, basta substituir esse valor e o volume do ponto de equivalência, aqui, os 25,
equação do cálculo do erro. Fazendo a substituição, chega-se em um erro de menos 0,06%. Por que o erro é negativo? Porque o ponto final acontece antes do ponto de equivalência, tá? Gasta-se menos titulante do que deveria gastar. Vamos agora a um outro exemplo. Aqui eu vou determinar novamente o erro percentual associado ao indicador fenolftaleína dessa vez, tá? Que é um indicador cuja faixa de transição é de 8,2 a 10. Nessa titulação aqui, que agora trata-se da titulação de uma base, né, de hidróxido de potássio 0,1 mol por litro, volume 10 ml, contra uma solução de um ácido de concentração 0,05 mol por litro. Tá? Então, aqui, para o cálculo do erro, eu preciso do volume do ponto final e do volume do ponto de equivalência. Tá aqui, ó. Vou calcular o volume do PEC, tá? Já é uma situação diferente. Aqui eu sei que a reação de titulação é H3O+, com OH-, produzindo água. Então, eu tenho MV de H3O+, é igual a MV de KOH, ou de OH-, né? Como está colocado aqui. Molaridade H3O+, 0,05. Volume de H3O+, é o que eu quero determinar, que é o volume do PEC. Tá? Quanto de ácido que eu tenho que colocar para reagir completamente. Molaridade de OH-, 0,1. E o volume é de 10 ml. Tá? Então, fazendo a conta aí, o volume do PEC, eu já mostrei ali, dá 20 ml. Tá bom? E o pH do PEC é 7, porque é uma titulação forte. Tá? Então, vamos lá. Já achei o volume do PEC, o pH do PEC. Vou agora determinar o volume do titulante para o ponto final. Tá? O ponto final ocorre em qual pH para essa titulação? Eu coloco aqui nesse sistema a fenolftaleína, tá certo? Aqui é uma solução de uma base. O pH, a cor que eu vou perceber aqui é a cor relacionada à faixa básica do pH. Aqui em 8,2, né, para baixo, eu percebo incolor. E acima de 9, de 10, eu percebo vermelho. Tá bom? Então, quando eu coloco o indicador aqui, eu vejo a cor vermelha, porque o pH está básico aqui acima de 10, está bastante básico. Eu vou adicionando titulante, o pH vai diminuindo, e eu vou fazer isso até perceber solução incolor. Quando eu perceber solução incolor, eu fecho a válvula da bureta e encerro a titulação. Tá? Percebam o seguinte, pessoal. Se o titulante for um ácido, eu vou pegar a extremidade ácida do indicador, da faixa de transição. Se o titulante for uma base, eu vou pegar a extremidade aqui na região básica, na faixa básica, que é 4,4. Tá? Vocês têm que ficar atentos ao titulante. Então, vamos lá. Então, aqui está o meu objetivo é achar o volume do ponto final, e eu sei que o pH do ponto final é 8,2, que é a região ácida, né, o ponto ácido da faixa de transição. Vou fazer esse cálculo. Aqui está a reação de titulação. Eu tenho a quantidade de KOH aqui, de OH- é 10 ml de concentração 0,1, ou seja, tenho 1 milimol de OH-. A quantidade de ácido que eu tenho que adicionar é desconhecida, então eu vou colocar como N. Quem reage completamente? O ácido ou a base? Eu preciso avaliar se o ponto final ocorre antes ou depois do ponto de equivalência. Então, eu vou construir uma curva de titulação, tá? Que agora é uma curva de titulação decrescente. Tá? Você só precisa fazer o esboço. Tá? Se eu estou adicionando um ácido, o pH vai diminuir, então é uma curva decrescente. O PEC ocorre aqui, em pH 7, tá?
E o ponto final ocorre em 8.2, tá? Vou colocar aqui, mais ou menos aqui, ó. Ponto final. Ponto final. Tá bom? Quando eu adiciono o titulante, o pH vai diminuindo. Quem que aparece primeiro? O ponto final ou o ponto de equivalência? Tá? O ponto final, ele vem primeiro também para esse caso, como do outro caso, tá? Por coincidência, também ponto final vem antes do PEC, tá bom? Nesse caso, o que isso significa? Isso significa que todo o titulante é consumido, tá? O titulado não chega a reagir completamente, porque não chegou até o PEC ainda. Então, vai sair o titulante, que é o H3O+. Então, vai sair N de H3O+, e N de OH-, já que é 1 para 1. Se eu faço agora essa subtração, o número de mol de OH- que vai sobrar aqui no titulado é 1 menos N. Vou calcular agora o pH, tá? pH não, vou calcular o volume de titulante para o ponto final. Então, está aqui, ó, a concentração de OH- por definição, é o número de mol de OH- por volume total. Número de mol de OH- é o quê? É 1 menos N, tá? Volume total da solução aqui no Erlenmeyer, no ponto final, é 10 que eu tinha, mais o titulante que eu coloquei para o ponto final. Ou seja, é 10 mais o volume do titulante para o ponto final. Agora fica faltando, aqui eu achei o número de mol e volume total, falta a concentração de OH-. Bem, se o pH do ponto final é 8,2, o pOH é 5,8. E a concentração de OH- é 10 elevado a menos pOH, ou seja, 10 elevado a menos 5,8. Da mesma forma que eu tenho número de mol de ácido. Número de mol é a concentração do ácido vezes o volume. Como a concentração de ácido é 0,05, eu vou substituir aqui por 0,05, tá? E o volume de titulante adicionado é o volume do ponto final, tá? Então, eu coloco o VPF. Faço agora o cálculo, chego no volume de titulante, que vai dar 19,9990 ml. Pego esse volume de titulante, substituo na equação do erro, chego aí a um erro de menos 0,005%, ok? Notem aí que são erros baixos, né, que foram determinados para esses casos. Agora vamos para o terceiro e último exemplo desse vídeo, novamente tratando aqui de erros de indicadores, tá? Mas aqui o que nós vamos fazer? Olhando para aquela tabela de indicadores que eu mostrei para vocês, né, com diferentes indicadores ácido-base aqui, nós vamos determinar quais daqueles indicadores poderiam ser empregados nessa titulação, que está representada aqui, para que o erro da titulação não ultrapasse a faixa de mais ou menos 1%, tá bom? Eu quero indicadores que deem erros menores que 1%, tá? Em módulo, né? Menor que 1%. Uma das maneiras de fazer isso é pegar indicador por indicador e fazer a determinação do erro, como foi feito no exemplo 1 e 2. Mas isso seria muito trabalhoso, tá bom? O ideal é fazer o seguinte, olhando para essa faixa de erro aqui, de mais ou menos 1%, eu posso determinar quais são os volumes de titulante aceitáveis, aqui, que correspondem a essa faixa de erro, tá? Porque um erro de titulação está associado a um volume de titulante.
tá? Notem aqui, ó, o erro está associado ao volume. Então, o que eu posso fazer? Eu posso associar esses erros aceitáveis a essa faixa de erro a uma faixa de volume aceitável de titulante. E essa faixa de volume eu posso associar a uma faixa de pH aceitável para um indicador mudar de cor. Talvez isso não esteja muito claro para vocês agora, mas eu vou resolvendo aqui e eu acredito que isso vai se tornar mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né? Eu tenho aqui a titulação de 50 ml de solução de ácido nítrico 0,1 contra uma solução de hidróxido de sódio 0,1250 mol por litro. Ok? Então, eu tenho essa titulação aqui. Eu vou fazer inicialmente a determinação do volume de titulante necessário para se chegar ao ponto de equivalência. Como é uma reação ácido-base forte-forte, a estequiometria 1:1, então já faço aqui MV de OH- igual a MV de H3O+, substituo, né, as concentrações e volume aqui para achar o volume do PEC, que é o volume de OH- necessário. Aí o volume do PEC é de 40 ml, ou seja, eu preciso adicionar 40 ml de hidróxido de sódio para o ponto de equivalência da titulação. Se um indicador, né, se fosse possível fazer essa titulação e adicionar exatamente 40 ml de titulante, o erro devido ao indicador seria 0, tá? Porque se o PEC é 40 e o ponto final, o volume do ponto final é 40, o erro é 0, tá? Mas eu quero fazer um procedimento onde eu vou trabalhar com uma faixa de erro aceitável. Eu vou tolerar um erro de mais ou menos 1%, ou seja, eu vou tolerar um erro de 1% acima desse valor de 40 ml e 1% abaixo desse valor de 40 ml, tá bom? Relativo a esse valor de 40 ml. Então, como que eu faço isso? Tem duas maneiras de fazer. Aqui eu vou colocar uma maneira formal, depois eu vou mostrar uma forma mais prática, tá bom? O erro relativo é o volume do ponto final menos VPEC sobre VPEC vezes 100. Se eu quero um erro posso aceitar um erro de até 1%, tá? Isso significa que o volume de titulante máximo permitido seria quanto? Vou substituir o erro por 1%, e aqui eu vou substituir os volumes do PEC, né? O volume do PEC. Então, se eu substituo o erro e o volume do PEC, eu posso achar o volume do ponto final permitido. Ou seja, para um erro de 1%, eu posso adicionar até 40,4 ml de titulante. Da mesma forma, fazendo isso para menos 1%, substituindo menos 1% nessa equação e o volume do PEC, eu vejo que o volume do ponto final pode ser de até, no mínimo, 39,6 ml, tá bom? Então, se nessa titulação eu gastar de 40,4 ml até 39,6 ml, eu tenho um erro na faixa de mais ou menos 1%, tá bom? Se extrapolar esses valores para cima ou para baixo, eu tenho erro superior a 1% aí em módulo. Outra forma de você fazer isso é o seguinte, né? É mais direta, né? Você tem quanto que é 1% de 40 ml? 1% de 40 é 0,4. O que você vai fazer? Eu vou acrescentar 0,4 a 40 para ter um erro de mais 1% e vou tirar 0,4 de 40 para ter um erro de menos 1%. Aí eu chego no valor de 40,4 e 39,9, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a faixa de volume permitido. Notem,
eu associei uma faixa de erro a uma faixa de volume. Como eu falei inicialmente, talvez vocês não tenham compreendido, tá? Porque falando assim a gente fica meio perdido mesmo. Agora, o que eu vou determinar? Eu vou determinar quais são os pHs que se relacionam, que estão associados a esses volumes de titulante. Qual seria o pH da solução quando eu adicionar 40,4 ml e 39,6 ml? Tá? Então, vamos lá. Então, pegando aqui, novamente, o erro de 1%. 1% corresponde à adição de 40,4 ml. Se eu adicionar 40,4 ml de titulante aqui, o que vai acontecer? Qual vai ser o pH dessa solução? Quantidade inicial de H3 ou mais é 50 vezes 0,1, que dá 5 milimol, e a quantidade de mol, número de mol de OH- adicionado, é concentração de 0,1250 mol por litro vezes 40,4, tá? Então, multiplicando isso aqui com isso aqui, chega-se nessa quantidade de OH-. Agora, eu vou fazer a operação, né? Aqui, nesse caso, o volume do titulante adicionado foi maior que o volume do PEC. Ou seja, todo titulado é consumido, eu tenho excesso de titulante. Então, vai sair todo o ácido, que é o titulado, ou seja, vai sair 5 milimol aqui, consequentemente 5 milimol aqui, porque a reação é 1 para 1, e sobra 0,05 milimol de OH-. Calculando o pH para esse caso, tá aquele caso onde o volume do titulante é maior que o volume do PEC, nós vimos no vídeo anterior, eu calculo o pH com base no excesso de OH-. E aí, eu tenho concentração de OH-, é número de mol sobre o volume total, ou seja, 0,05 sobre 50 mais 40,4 adicionado, tá? Que é o volume total. Fazendo a divisão, o cálculo, chega-se no pH de 10,74. Para um erro de menos 1%, vou fazer a mesma coisa. Quantidade inicial de ácido, 5 milimol. Quantidade de OH- adicionado é 39,6 vezes 0,1250, que dá 4,95. Nesse caso, o ponto final acontece antes do PEC, ou seja, todo o titulante é consumido. Em outras palavras, todo o H- é consumido porque ele é o titulante. Então, vai sair 4,95 de OH-, consequentemente 4,95 de H3 ou mais, e sobra 0,05 de H3 ou mais. Calcula o pH pegando esse número de mol, dividindo pelo volume total, que é 50 mais os 39,6. Chega-se aí na concentração de H3 ou mais de 5,58 vezes 10 a menos 4 e pH de 3,25, ok? Então, o que acontece? Quando eu adiciono esse volume de titulante, eu tenho esse pH, e quando eu adiciono esse volume, eu tenho esse pH. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pH e esse volume numa curva de titulação, tá? Apesar de estar representada exatamente a curva de titulação relacionada a esse caso, você coloca uma curva genérica, tá? Uma curva ali de titulação sigmoide com o pH crescente, já que eu estou adicionando uma base. Então, está aqui a curva de titulação. Esse ponto aqui é o ponto de equivalência, que ocorre em pH 7, tá? E volume de titulante igual a 40 ml. Aqui eu fiz uma ampliação na curva, tá? Tá uma bem ampliada. Olha só, volume de titulante de 39,6, eu calculei pH de 3,25. Volume de titulante 40,4, pH 10,74. Então, o que nós vemos aqui? Isso aqui corresponde a um erro de mais 1%, e aqui corresponde a um erro de menos 1%. Então, essa faixa de erro tolerável está associada a essa faixa de volume tolerável, que, por sua vez, por projeção, está relacionada a essa faixa de pH. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que qualquer indicador que mude de coloração dentro dessa faixa de pH, de 10,74 e 3,25, é um indicador apropriado para que o erro esteja na faixa de mais ou menos 1%, tá bom? Então, eu vou olhar, vou procurar esses indicadores naquela tabela, tá? 10,74 e 3,25. Então, deixa eu ir lá, deixa eu anotar aqui, ó, a faixa é de 3,25 a 10,74. Eu tive que apagar aqui para evitar a confusão. Lembre-se, nessa titulação, eu estou titulando um ácido com uma base. Nesse caso, qual é a extremidade da faixa de transição que eu vou olhar? Tá? Essa aqui, ó, do lado esquerdo, é a faixa ácida, e do lado direito é a faixa básica. Tá? Básica. Tá bom? Como eu estou titulando com uma base, a cor que eu vou observar é a cor que está relacionada à faixa básica, ou seja, essa região aqui do lado direito, tá bom? As cores que são observadas desses pHs em diante, tá? Então, eu vou ver qual o indicador que muda de cor dentro dessa faixa de pH, de 3,25 a 10,74. Vamos olhar aqui, ó. Esse azul de timol. O azul de timol, aqui, 2,8 está fora dessa faixa, mas o 9,6 está dentro dessa faixa. Tá? Aqui o indicador azul de timol, ele muda de cor duas vezes, né? Ele vai do vermelho para o amarelo e depois do amarelo para o azul. Tá? Então, ele muda duas vezes. Então, o azul de timol ele pode ser usado, porque 9,6 está dentro dessa faixa. Tá bom? O 4, o amarelo de metila, também pode ser usado. Deixa eu marcar aqui, ó. Azul de timol, amarelo de metila. O 4,4 também está dentro dessa faixa, que é o alaranjado de metila. 5,4 também, verde bromocresol. 6,3 também, vermelho de metila. 6,8 também, púrpura de bromocresol. Azul de bromotimol, que é 7,6, também pode ser usado. O vermelho de fenol, 8,4, pode ser usado. O púrpura de cresol, 9,2, também está dentro da faixa. Fenolftaleína, também dentro da faixa, tá? Timolftaleína, também dentro da faixa. Quase todo mundo aqui, né? Eu podia ter colocado um erro menor. Eu coloquei um erro alto, né, de 1%. Agora, esse amarelo de alirazina, tá? Aí ele já muda de cor em pH 12, tá? pH 12 já está fora da faixa. Tá? Na curva, titulação, vou conseguir colocar aqui, ó, pH 12. Tá? O pH 12 ocorre aqui, ó, quando o erro já excedeu o 1%, tá bom? Então, não dá para usar. Então, são todos aqueles indicadores, exceto o último, tá? Que está fora dessa faixa, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida ou comentário, deixe no fórum da disciplina.